E aí, pessoal, tudo bom? Pedro aqui. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre anilhas e como você vai escolher a melhor anilha para o seu treino e para o seu box, tá? A gente começou a falar sobre um monte de coisa, eu vou pedir para colocar um cardzinho aqui para vocês verem, dos outros vídeos que a gente já gravou, mas eu queria falar especificamente sobre a escolha das anilhas nesse vídeo. Muita gente não entende a diferença que tem nos processos produtivos das anilhas. Existem basicamente três processos produtivos para ela. Uma que são as anilhas vulcanizadas, a outra que eu chamo e eu apelidei de resinadas, e a outra que o mercado chama de high temp, e eu vou explicar um pouquinho sobre essa terminologia, que são as anilhas de borracha reciclada. E vamos começar pelas vulcanizadas, que na minha opinião são as anilhas com a melhor qualidade de borracha, ou com a possibilidade da melhor qualidade de borracha. Porque, obviamente, pode ter alguém fazendo uma péssima formulação de borracha e chegar num produto muito ruim no final das contas. Então, para todas elas é bom ficar atento que o processo produtivo ele tem que ser muito bem feito, como em qualquer produção. A pessoa pode produzir um carro super esportivo de péssima qualidade e um carro popular de ótima qualidade. Então, a mesma coisa vai acontecer nas anilhas. O que são as anilhas vulcanizadas? Anilhas vulcanizadas, elas são aquelas anilhas que o pessoal vai fazer a formulação da borracha do zero. Então ele começa, ele pega a borracha virgem, ele agrega vários componentes químicos ali, ele passa isso num maquinário grandão que chama Bamburi. Para quem tiver curiosidade, pesquisa aí na internet que vocês vão ver um monte de Bamburi, que é basicamente um misturador, mistura tudo, sai ali uma liga, uma massa de borracha, que ele leva para uma prensa em altíssima temperatura, em altíssima pressão, dentro de um molde, vai cozinhar essa borracha, vai vulcanizar essa borracha. É o mesmo processo de vulcanização para fazer um pneu, por exemplo. Vulcaniza essa borracha numa temperatura altíssima, tira essa borracha aí de dentro da prensa, deixa esfriar e a gente vai ter o produto final. Esse cozimento precisa ser feito da maneira adequada para que cozinhe todo, senão vai ficar igual um bolo quando a gente não assa bem o bolo. Lá no meio ele fica meio cru. Se ficar meio cru no meio, se ficar com alguma bolha de ar dentro, muita gente já deve ter experimentado isso, principalmente quem está mais tempo no mercado, de às vezes pegar alguma anilha que você vê que tem alguma bolha de ar dentro. Isso é por causa do cozimento dela que não foi bem feito. Depois vem as anilhas que eu chamo de resinadas, porque ela é um processo muito similar a essa que eu falei primeiro, só que ao invés do pessoal pegar a borracha virgem, esses componentes, muita coisa tem em pó para fazer essa mistura toda, muitas vezes ele pega uma resina, ou seja, a borracha já, já preparada, né? Ele fez um preparo anterior disso, é como se fosse, a um jeito leigo de explicar, como se fosse aquela cola Araldite. Você vai misturar dois produtos ali, nesse caso eles misturam um pouco mais, vai colocar para vulcanizar do mesmo jeito, não precisa de uma temperatura tão elevada, mas também numa temperatura elevada, e você vai ter uma borracha de boa qualidade aí. O grande segredo disso é você ter a formulação correta dessa resina. Muitas vezes a pessoa, até por não entender qual é o uso final disso, acha que está fazendo uma boa borracha, mas no final não está. O que acontece muito nesse tipo de borracha é que ela vai ter uma maciez muito maior, uma dureza muito menor. O que que isso ocasiona? Ocasiona geralmente numa anilha que vai quicar muito alto. Eu já vi anilha quicar 1,20 m de altura. Então você pensa num exercício com barra, você joga num overhead, né? Quando você joga a barra acima da cabeça e solta essa barra no chão, que você vai ter essa barra quicando numa aula cheia de aluno e ela quica 1 m, 1,20 m. A chance de você ter um acidente dentro do box é muito alta. Então é muito importante você prestar atenção nessa maciez ou na dureza que essa anilha vai ter para que não gere um acidente lá na frente. E por último, o que o mercado chama de high temp, que são as anilhas de borracha reciclada,
E aí eu faço uma ressalva, esse high temp vem do inglês de alta temperatura e curiosamente ela é a anilha que precisa de menos temperatura na prensagem. Por quê? O mercado pega raspa de pneu, pega raspa de borracha de tudo que é natureza e aí entra o primeiro fator importante nesse tipo de produção, que é a escolha do tipo de borracha ideal. Se você pega uma borracha muito pobre, às vezes até com resíduo de metal no meio, você tem uma qualidade de anilha X. Se você pega um resíduo de borracha, uma raspa de borracha de alta qualidade, aí você vai ter uma qualidade maior dessa borracha. Você faz a formulação dessa borracha primeiro, então você pega, mistura com uma resina, que é uma espécie de cola, leva para uma prensa que não precisa ser de tão alta temperatura, mas você tem que colocar uma carga de pressão adequada nela, senão o que você vai ver no mercado, e acontece muito, são anilhas de borracha reciclada muito grossas. Aí você vai colocar na barra, você coloca uma de 5 quilos na barra, que ela é quase da espessura de uma de 15 quilos. E aí você ocupa muito espaço na barra. Pode ser um problema para alguns boxes, para algumas pessoas essa questão, porque acaba ficando muito desconfortável no treino. Mas hoje em dia, quem consegue fabricar com uma raspa de borracha de qualidade, dando a carga de pressão adequada, você tem sim boas anilhas high temps ou boas anilhas com borracha reciclada no mercado. Então essas características a gente sempre tem que ponderar para entender o que é melhor para o seu box, o que é melhor para o seu treino e o que cabe melhor no seu bolso, qual vai ser a utilidade que você vai dar nisso, como é que você vai conseguir rentabilizar colocando esse material para os seus alunos treinar, para dar uma qualidade de treino legal para todo mundo, tá bom? Então, se tiver mais alguma dúvida, escreve, deixa no comentário aí embaixo para a gente falar um pouco mais de outros detalhes que de repente preocupam vocês.